Só que a isomeria ela é dividida em dois grandes grupos. Ela é chamada de isomeria plana e de isomeria espacial. Nós vamos falar nesse vídeo, certo, sobre isomeria plana. Isomeria plana, o próprio nome está dizendo, isomeria que difere pela planície dele, pela característica dele, pela forma estrutural plana. E quando se fala, por exemplo, em isomeria plana, a primeira isomeria que você estuda, nós chamamos de isomeria de função. Ok? Ora, quando que eu tenho compostos que são chamados isômeros de função? Gente, para acontecer isomeria, em primeiro lugar, você tem que ter formas estruturais diferentes e formas moleculares iguais. Olha, eu já vi um monte de testes de prova de vestibular que o cara pergunta que tipo de isomeria tem entre os compostos, eles não são nem isômeros. Então, cuidado com isso. Então, ele tem que apresentar formas estruturais diferentes e fórmulas moleculares iguais. Essa é a característica para ser isomeria. Agora, quando é que são chamados isômeros de função? Quando eles apresentarem a característica de ser isômeros e apresentarem as funções diferentes. Então, observe uma coisa interessante. Vai chamar isomeria de função, ou também chamada isomeria funcional, quando nós chamamos compostos que apresentam isomeria com funções diferentes. Dá uma olhada a esse composto que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é uma cetona e isso aqui é um aldeído. Observem esses dois compostos, por favor. Eles são compostos o quê? Diferentes. Olha a montagem desse e a montagem daquele. São compostos diferentes. Ora, então eles apresentam formas estruturais diferentes? Cada um apresenta 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a quantidade de átomos é a mesma. Então, eu acabei de definir que eles são o quê? Isômeros. Isômeros, iso, iguais, meros, partes. Então, tem partes iguais. Só que eles são isômeros, e quando eles são isômeros de alguma coisa. Então, eles são isômeros do quê? A primeira coisa que nós olhamos dentro de um composto orgânico é a função química dele. Então, primeira coisa que você olha, qual é a função orgânica desse composto aqui? É uma cetona. E desse outro aqui é um aldeído. Então, eu tenho dois compostos que são isômeros de funções diferentes. Então, eu vou dizer que eles são isômeros de função, ou isômeros funcionais. Essa isomeria é a isomeria que vai preocupar os médicos, certo? Quando você toma um remédio, uma questão que às vezes as pessoas ainda não sabem, existe muita pesquisa sobre isso, uma enzima, uma situação, certo? Uma inflamação, outra substância junto, pode forçar a isomeria. E aí o remédio antagonizar-se, certo? Ele mudar a substância porque na presença de algum fator. Hoje nós ainda temos ideias de que a isomeria pode acontecer. Nós temos ideia que a temperatura pode provocar isomeria. E quando provocar isomeria de função, gente, muda a função, certo? Por isso tem que tomar cuidado. Quando, por exemplo, o médico manda você, quando está tomando um tranquilizante, um calmante, não tomar bebida alcoólica. Porque nós sabemos que o álcool pode provocar isomeria. É que na medicina não se usa o termo isomeria. Chama antagonismo de droga, quer dizer, ele se inverte. O que era calmante pode ser o quê? Um estimulante. Então, a isomeria de função é uma isomeria muito preocupante, certo? É a mesma coisa que acontece com o diabético. A fórmula da glicose é C6H12O6. A glicose é um aldeído misturado com álcool. A frutose é C6H12O6, só que é uma cetona misturada com álcool. Então, o que pode acontecer? A pessoa comer uma fruta que tem o açúcar frutose e virar o quê? Glicose, por isomeria. Aí a pessoa prejudica a diabetes dela, entenderam? Então, isomeria de função é muito, muito sério. E a isomeria de função, gente, é uma isomeria que... O que acontece quando aparece isomeria de função? As propriedades físicas mudam e as químicas também mudam. O
que é propriedade física? É insolubilidade, é ponto de fusão, ponto de ebulição. O que é propriedade química? São as reações. Então, quando você tem isômero de função, você provoca uma reação diferente. Então, uma reação alérgica de um determinado alimento ou de um determinado remédio pode ser provocada por uma isomeria. Por que você, quando compra aqueles comprimidos, né, e aquele comprimido vem embalado adiabaticamente num aluminado? É para não sofrer interferência de umidade, para não sofrer interferência de temperatura, porque ele pode mudar o princípio ativo. Isso pode provocar isomeria. Então, isomeria de função é a isomeria mais preocupante. Acontece que a isomeria de função, ela não é uma isomeria que acontece com todas as funções. Senão seria um caos, né? Nossa vida ia ser um problema. Nós não poderíamos comer nada que poderia provocar isomeria de função. Normalmente acontece o álcool virar éter, ou éter virar álcool. Acontece aldeído virar acetona, acetona virar aldeído. E ácido carboxílico vira éster. Normalmente são esses três pares que acontece isomeria de função. Mas eu costumo dizer que o aluno entende isomeria quando ele começa a estudar a segunda isomeria plana, chamada isomeria de cadeia. Olha só que interessante. Como toda isomeria que se preza, gente, obrigatoriamente fórmulas estruturais diferentes e fórmulas moleculares iguais. Não esqueça isso, por favor, tá? Já comentei com vocês, as pessoas perguntarem que tipo de isomeria acontece num determinado par de compostos, e aí você vai ver, eles não são nem isômeros. Primeiro, olha se eles são isômeros. Agora, quando que serão chamados isômeros de cadeia? Quando você tiver as cadeias diferentes. Ok? Ah, por isso, Debs, que chama isomeria de... E assim, acho que você agora está percebendo. Por que chama isomeria de função? Porque a função é diferente. Por que chama isomeria de cadeia? Porque a cadeia é diferente. Ah, então quer dizer que isomeria de posição é o que acontece, o quê? Isômeros que têm alguma coisa que a posição é diferente do outro. Isso que é isomeria. Agora, você percebeu como foi importante você estudar os blocos antigos de química orgânica? Porque se você não sabe o que é uma cetona, o que é um aldeído, se você não sabe o que é uma cadeia aberta, fechada, saturada e insaturada, você não sabe isomeria. Esse é um assunto que cai em vestibular, porque o examinador, quando ele faz a pergunta de isomeria, ele já está também cobrando do aluno o conhecimento das funções e das cadeias. Vamos ver isso aqui melhor. Como que as cadeias podem ser diferentes? Ora, vamos lá? Uma cadeia pode ser saturada e outra pode ser o quê? Insaturada. Uma cadeia pode ser aberta, outra pode ser fechada. Uma cadeia pode ser homogênea e outra heterogênea. Vamos ver, por favor? Dá uma olhada esta cadeia aqui. Essa cadeia é uma cadeia orgânica, que todo mundo conhece, uma cadeia aberta, insaturada. Olha essa outra cadeia aqui. Dá uma olhada a esses dois compostos. Primeira coisa que você tem que ver, isso é fundamental, gente. Eles são ou não são isômeros? Ora, se nós olharmos com atenção, as estruturas são diferentes. Por que as estruturas são diferentes? A montagem é diferente. Agora, conte a quantidade de átomos. C3H6. Então, as fórmulas moleculares são iguais. Com esta informação, eu acabei de definir o que sobre esses dois compostos? Eu acabei de definir que eles são o quê? Isômeros. E quando eles são isômeros de alguma coisa. Certo? O que você tem que olhar em primeiro lugar para saber que tipo de isomeria que existe? Você tem que olhar a função. Primeiro a função. Esse composto é um hidrocarboneto. Esse composto é um hidrocarboneto. Os dois são hidrocarbonetos. Se os dois são hidrocarbonetos, não pode ser isômero de função. Aí você olha a cadeia. Não esqueça de olhar primeiro a função para depois olhar a cadeia. Certo? Essa cadeia aqui tem diferença com essa? Tem até duas diferenças. Essa é aberta, essa é fechada, essa é insaturada, aqui é saturada. Então, eles são isômeros de cadeia. Essa isomeria
É uma isomeria que nós vamos aprender muito lá quando ensinarmos petróleo para vocês, né? Você muda apenas a cadeia. Então a propriedade física muda, mas a química não. A função continua a mesma. Mas olha que interessante. Olhem agora essa parte da tela aqui. Esse composto é isômero desse. Está escrito aqui, eles são isômeros. Essa cadeia é homogênea, essa é heterogênea. Se essa é homogênea e essa é heterogênea, eu posso falar que são isômeros de cadeia? Não. Por que que não, Debs? Se as cadeias não são as mesmas. É que antes de olhar a cadeia, eu tenho que olhar a função. Esse composto pertence à função álcool, esse composto pertence à função éter. Então é isômero de função. Se você não estudar a isomeria nessa sequência que nós estamos colocando no vídeo para você, você não acerta. Então aqui estão as duas primeiras isomerias planas. Lembrar que isomeria plana pode ser chamada de isomeria constitucional, certo? A isomeria de função e a isomeria de cadeia. Um abraço, moçada.